Você já leu Gênesis 6 e sentiu que o texto estava escondendo alguma coisa? Porque ele solta uma frase absurda sem explicar nada, como se dissesse: Você já sabe do que eu estou falando. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram mulheres e surgiram os nefilins. E aí, do nada, homens famosos, heróis do passado. Pronto, acabou, segue o dilúvio. Eu vou te dizer a verdade. Esse trecho é um dos mais difíceis e discutidos do Antigo Testamento e isso não é drama meu. Então hoje a missão é simples. Quem são os filhos de Deus? E eu prometo, sem gritaria, sem sensacionalismo e sem prova inventada. Aqui é Atlas Sagrado. Texto primeiro, tradição depois, hipótese com etiqueta. Esse tema prende porque ele parece o início de um filme. Você tem uma categoria misteriosa, filhos de Deus, um cruzamento com humanas, um resultado estranho, nefilins, e um clima de algo saiu errado antes do dilúvio. A pergunta é, o que o texto realmente quer que a gente entenda? E aqui começa o truque. O texto é curto demais para a gente colocar certeza demais em cima dele, mas dá para investigar. Vamos ao núcleo, resumido. Quando os humanos se multiplicam e nascem filhas, filhos de Deus veem as filhas dos homens e tomam mulheres de todas as que lhes agradaram, e aparecem os nefilins. E o texto chama esses seres de homens famosos, heróis dos tempos antigos. E pronto. Se você acha isso pouco, você está certo. Até pesquisas acadêmicas descrevem essa passagem como obscura, enigmática, aberta a múltiplas leituras. Então, o que a gente faz? A gente faz o que detetive faz. Pega pistas internas do próprio texto. Essa frase é pequena demais, mas é carregada. Não é eles se apaixonaram, não é casaram bonitinho, é tomaram de todas as que lhes agradaram. Isso pode soar como poder, domínio, abuso, elite que pega o que quer. E isso abre uma das leituras mais fortes, a leitura sociopolítica /real, onde filhos de Deus são poderosos, reis, chefes, que agem como se fossem divinos. Agora, olha esse contraste. O texto não diz monstros. Ele diz homens famosos, heróis dos tempos antigos. Isso parece linguagem de lendas, guerreiros míticos, figuras de renome. E aqui entra uma ideia importante. O texto pode estar dialogando com um tipo de tradição antiga sobre heróis sem que isso vire automaticamente prova de nada sobrenatural. Agora, vamos organizar isso do jeito que prende e faz sentido. Existem 3 grandes leituras que dominam a história da interpretação desse trecho, e eu vou te dar as 3 como um menu investigativo. Leitura A. Celestial, seres divinos, conselho divino. Aqui, filhos de Deus seriam seres celestiais. Essa leitura ganhou muita força porque, em outros lugares, a expressão filhos de Deus aparece em contextos de corte celestial, como no livro de Jó. E muitos pesquisadores trabalham com a ideia de um conselho divino como pano de fundo cultural do mundo antigo. Mas presta atenção, isso explica a categoria do termo. Não resolve automaticamente como aconteceu o resto. Leitura B. Linhagem humanas. Sete versus Caim. Aqui, filhos de Deus são humanos da linhagem piedosa, associada a Sete, e filhas dos homens seriam da linhagem rebelde, associada a Caim. O foco vira moral, mistura, corrupção, violência aumentando antes do dilúvio. Essa leitura foi muito abraçada em tradições posteriores, principalmente porque evita a ideia de seres celestiais se unindo a mulheres. Leitura C. Elite, reis, poderosos que se acham divinos. Aqui, filhos de Deus não são anjos, são homens poderosos. Reis e elites no mundo antigo frequentemente eram tratados como filhos de divindades, ou agiam com uma aura de semidivindade. Então, o texto estaria denunciando um mundo onde os fortes pegam quem querem, geram homens de renome e a violência explode. Essa leitura é citada como alternativa importante em discussões acadêmicas e teológicas sobre o trecho. Agora vem o momento que o público ama, porque parece tribunal. E eu vou fazer do jeito certo. Não é qual eu gosto, é qual leitura conversa melhor com as pistas internas do texto. E aqui entra o que as fontes fortes fazem: análise lexical e gramatical, comparação de usos do termo e história de interpretação.
exatamente o que trabalhos como o do Dodens organizam de forma técnica. Então eu vou te mostrar como pensar isso sem precisar ser especialista. Repara numa coisa, Gênesis 6 é uma entrada para o dilúvio. E o dilúvio vem por quê? Pela escalada da violência e corrupção. Então uma pergunta honesta é, esse trecho está ali para explicar biologia sobrenatural ou para servir como um estopim narrativo de decadência? Porque, dependendo da sua resposta, as leituras B e C ganham força. Linhagens e elites fazem mais sentido como maldade humana. Mas, por outro lado, a leitura A, celestial, explica por que leitores antigos expandiram isso em tradições como Enoque, que tenta preencher o silêncio do texto bíblico. E isso é importante. Preencher silêncio não é igual a provar. Aqui é onde muita gente se perde. Porque filhos de Deus hoje soa como todo mundo é filho de Deus, mas no mundo do texto antigo, a expressão podia ter sentidos específicos. E é por isso que esse debate resiste há séculos e aparece forte em comentários clássicos de Gênesis, como Wenham, e em análises acadêmicas. Ou seja, não é um debate de internet, é um debate textual. Se eu fosse roteirista de Gênesis 6, eu faria exatamente isso. Eu colocaria uma frase curtíssima, misteriosa, para você sentir. Tem um mundo de história por trás, porque isso é o que textos antigos fazem. É o equivalente literário de não temos tempo para explicar, mas você sabe. E a humanidade respondeu assim, não sei não, mas eu vou inventar. E aí nasceram versões, muitas versões. Agora, por que a leitura celestial fica tão popular? Porque ela é cinematográfica. E porque o mundo antigo tinha categorias para seres celestiais, Assembleia Divina, Corte. E porque em tradições judaicas do Segundo Templo, textos como Enoque entram justamente para explicar o que Gênesis deixa curto. E o seu público precisa entender essa diferença. Bíblia, poucas linhas. Tradição, capítulos inteiros. E isso não é mentira, é história cultural. Textos gerando interpretações. Agora a leitura das linhagens. Ela tem uma força pastoral porque ela pega um texto estranho e transforma num alerta moral sobre mistura, violência e decadência. E ela também resolve o incômodo de seres celestiais com humanas. Só que ela precisa explicar por que o texto usa termos tão incomuns e por que o resultado é descrito como homens de renome. É uma leitura que existe, é usada, tem tradição e aparece mapeada em estudos como os de Siqueira. Aqui a gente não ridiculariza, a gente compara com as pistas. A leitura dos poderosos, porque ela conversa direto com aquela frase, tomaram mulheres de todas as que lhes agradaram. Isso parece abuso de poder, parece elite predatória. E os homens famosos seriam exatamente isso, figuras violentas, lendárias, dominadoras, heróis no sentido antigo, guerreiros, não santos. Essa leitura é citada como alternativa relevante em debates acadêmicos sobre o trecho. E narrativamente ela encaixa perfeito como a introdução ao dilúvio, um mundo onde a força manda, a violência cresce e tudo desanda. O texto é curto e enigmático, por isso não dá para falar casa encerrado com uma frase, mas dá para dizer isto. A leitura celestial explica por que leitores antigos expandiram esse trecho em tradições enormes. A leitura das linhagens é uma solução moral, tradicional e importante historicamente. A leitura dos poderosos conversa muito bem com as pistas internas, tomaram de todas, e com o papel do trecho como prólogo da corrupção antes do dilúvio. O que muda tudo aqui é entender uma coisa. As três leituras existem porque o texto é intencionalmente compacto, e isso é reconhecido em pesquisas e comentários clássicos. Agora vem a pergunta que eu quero deixar pendurada, porque ela é a melhor parte 2 possível. Se filhos de Deus têm essas três leituras, então quem são os nefilins exatamente? Gigantes, homens de renome, heróis, os caídos? E tem um detalhe em Gênesis 6:4 que volta como um fantasma. Naquele tempo e também depois. No próximo vídeo, eu vou te mostrar por que essa frase é a peça mais perigosa do quebra-cabeça e como ela puxa Moisés, Og, Golias e as tradições antigas para o mesmo mistério. Se você quer essa parte 2, comenta aqui embaixo. Parte 2. E se inscreve no canal, porque a partir daqui a história só fica mais estranha.